Então eu tenho o conjunto A. Peraí, senhor. Menos 5, Vem menos 4, Espera você. menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Inteiro. Temos também o conjunto B. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então foi dado o conjunto. Aí ele vem e vai falar assim, ó. Eu quero a união do conjunto A com o conjunto B. O conjunto A, união com o conjunto B. Símbolo de união. O que é a união do conjunto A com o conjunto B? Eu acho que é juntar. É eu pegar os termos do grupo A e os termos do grupo B e agregar. Olha lá, no A eu tenho menos 5. No B eu tenho menos 5. Não. Mas a união eu vou colocar o menos 5. Eu tenho menos 4 no B? Tenho. No A eu tenho menos 4? Tenho. E no B? Não. Mas eu vou unir todos. Todos os elementos de A e todos os elementos de B. Certo? Depois você pega a chamada que eu precisei usar. Olha lá, menos 3. Eu tenho apenas em A. Não tem em B, mas é a união de todos os conjuntos, todos os elementos. Menos 3. O menos 2 tem em B, é a união. O menos 1, opa, olha lá, o menos 1 eu tenho em A e tenho em B. Então o que acontece? Eu vou pôr menos 1 e menos 1? Não, eles são semelhantes, então eu coloco apenas um termo. Olha lá, menos 1. O 0 eu tenho em A e tenho em B. É a união. O 1, A em B. O 2, A em B. E o 3, tenho em A e tenho em B. O 4 também. O 5, eu tenho apenas em B. Mas eu vou unir os elementos de A com B. Então ele entra na jogada. 5, 6 e 7. E fecha o conjunto. Tudo bem? Olha lá. Então a união... Não entendeu, amigo? As matemáticas nem eu. A matemática não. Eu também não. Porque era lá no sintonia, aí Silêncio. Ei, silêncio. Silêncio. Desculpa, Bibi, se você é muito inteligente. Eu tenho uma facilidade imensa em entender as coisas. Professor, como é que desculpa. A matemática, então. Silêncio. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. O A tem os elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1 e 2. O menos 5 eu tenho em A, mas eu tenho em B? Não. É união, então ele vai para o B. O menos 4 eu tenho em B? Não. Tenho no A, vou jogar lá no B. Olha lá, menos 4. O menos 3 só tem em A. Estou agregando com B. O menos 2 eu só tenho em A. Agrego também. O menos 1 eu tenho no elemento A e tenho no elemento B. A união eu estou fazendo a junção dos elementos. Só que o termo que é semelhante duas vezes, eu não vou colocar menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Eu tiro 1 e coloco, deixo apenas um termo de todos. A união é eu fazer essa junção. Ficou claro? O que é semelhante eu coloco apenas um termo. Alguém não entendeu isso?
busco lá. Vai buscar lá pra mim, meu irmão. O senhor pediu, pode ir. Vamos lá. 5 branco, por gentileza, meu irmão. Vai levar embora. Senhor? É, foi o que eu falei. Ah, foi mal, meu amigo, eu não vi. Dá um zoom ali, pô. Sei que sabe. Vamos ver. Verde. Verde. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Marrom. Marrom. Rosa. Branco. É só desligar. Cara, só. Só deixar a cor, mano. Caneta. Caneta. Olha, vermelha, dá a caneta vermelha. Não tem. Então aqui eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Certo? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A eu tenho lápis vermelho, lápis verde, lápis amarelo, marrom e caneta azul. Caneta azul. Aí aqui eu tenho caneta vermelha, lápis verde, lápis amarelo, marrom, rosa e branco. Então vamos lá, conjunto A e conjunto B. Certo. Tudo bem? Aí eu falo assim, ó, eu quero fazer a união dos elementos do conjunto A com o conjunto B. O que é a união? Eu tenho vermelho, lápis vermelho do conjunto B? Não. Mas ele vai unir. Ok? Olha lá. Eu tenho lápis verde no conjunto B? Sim. Então, são dois, eles são iguais, eles são semelhantes. Eu vou deixar apenas um elemento. Eles são iguais. Um elemento. Eu tenho lápis amarelo no conjunto A e no conjunto B? Sim. É apenas um elemento. União. Eu tenho lápis marrom no conjunto A e no conjunto B? Sim. São iguais, são idênticos. Um elemento. Eu tenho caneta azul no conjunto A e no conjunto B? Não, mas é união. Eu estou unindo o conjunto A com o conjunto B. Eu tenho lápis, o lápis rosa no conjunto A? Mas é união, ele vai fazer parte desse termo. O lápis branco eu tenho no conjunto A e no conjunto... Não tenho, mas é união. Pronto. A união do conjunto A com o conjunto B. Olha aqui. Ou esqueci da caneta vermelha. Né? Que ela faz parte. Esses são os conjuntos, esses são os elementos. Ah, mas esse daqui sobrou? Não, ele não sobrou, eles são idênticos. Então a união do conjunto A com o conjunto B
são todos os elementos. Os elementos que são iguais, eu deixo apenas um. Alguém não entendeu? Agora entendi. E bom, fico feliz. Então vamos lá, vamos deixar aqui o conjunto A. Depois olha no canal. Faz um por um e aí. Vamos lá. Essa é a união. Deixa aí. Aí é o seguinte. Depois da união, eu tenho a intersecção. Isso daqui, o que acontece? É o primeiro conteúdo que vocês vão ver lá no ensino médio, é isso aqui. Aqui eu só estou dando uma base para vocês que contempla as habilidades do fundamental. Lá é daqui para frente. Então você tem que conhecer a base para você desenvolver lá. Aqui é a base, só que lá vai ser um pouquinho mais além. Aqui no máximo que nós vamos ver é a intersecção. Lá você já vai ver o diagrama, né? Apesar que nós vamos ver o diagrama aqui, só que lá o negócio vai ficar um pouquinho mais complexo. Ok? Ele te dá o conjunto, amiga. Ele está falando, meu conjunto A é fechado. Aí ele te dá os elementos. Meu conjunto B é fechado. Ele te dá os elementos. Agora nós vamos verificar de acordo com os critérios que ele pede para você. Na primeira alternativa é a união dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Agora eu não quero a união, eu quero a intersecção. Então vamos lá. Então, no B, eu quero a intersecção. Vamos lá. Então aqui é 3, amiga. Eu coloquei errado. Tudo bem, amiga. Eu sou ser humano, eu também erro. Isso. Ops, silêncio. Não é só porque eu sou professor que eu sei tudo. Não? Eu também tenho muito que aprender, amiga. É vivendo e aprendendo. Então vamos lá. O que acontece? Então eu tenho A intersecção com B. Então o que são os elementos A intersecção com B? Por que eu tô de ponto pra mim? O menino, quem tá explicando? Então vamos lá. É o símbolo da intersecção, da união. Ok? Então o que acontece? Intersecção. A intersecção são os elementos que eu tenho comum em A e em B. Menos 5 eu tenho em A. Tem em B? Não é comum. Não faz parte da intersecção. Menos 4 eu tenho em A. Eu tenho em B? Não. Menos 3 eu tenho em A, tem em B? Menos 2 tem em A e tem em B? Menos 1 tem em A e tem em B? Sim. Então, o menos 1 faz parte da intersecção. Então, o conjunto da intersecção, menos 1. O 0. Sim. O 1. Sim. O 2. Sim. O 3. Sim. O 4. Não. O 3 eu tenho em A e tem em B. O 4 eu tenho apenas em B, mas não tem em A, então não faz parte da intersecção. O 4. Fecha aqui. Intersecção. Intersecção dos lápis de cores. Vamos lá. Vermelho, conjunto A. Eu tenho vermelho no conjunto B? Não faz parte da intersecção. Verde, eu tenho no conjunto B? Então ele faz parte da intersecção. Você vai pegar apenas um termo, ele aqui. Amarelo, eu tenho no conjunto A e tenho no conjunto B? Faz parte da intersecção. O marrom, eu tenho no conjunto A e no conjunto B? Faz parte da intersecção. Esse eu tenho, caneta azul, caneta vermelha, eu tenho só apenas em A, azul só tem em A. Em B, rosa, branco e vermelho. Pronto. Então, quem são os elementos aqui que fazem parte da intersecção? Marrom, amarelo e verde. Fechou? Só isso? São semelhantes. A intersecção com B, verde, amarelo. Os elementos que são? Semelhantes. Fechou, meu irmão. Parabéns.
Parece uma brava. Então, simples assim. Alguma dúvida? Não. Então, acredito que o senhor fez agora, né? Só 4. Tá bom, Fê, tá bom. São os elementos, meu irmão. Ali é o elemento de A e aqui é o elemento de B. Isso, você vai deixar os que são iguais. Se tem um e tem outro, pronto, intersecção, acabou. Ah, tá. Termo semelhante, meu amigo. Se tem um menos outro, você vai deixar só um. E isso aí faz parte da intersecção. E se tiver tipo só um aqui, não tiver do outro, pode colocar do mesmo? Não, aí não é intersecção, meu irmão. Não é semelhante. Só você Se só tiver um menos um lá e menos um no B, Agora quem que eu tenho? Olha lá, C. No C eu tenho A menos B. O que significa A menos B? Quais são os elementos de A menos B? São os elementos que eu tenho apenas em A e não tem em B. Os elementos que eu tenho apenas... Porque é A, o elemento de A, menos os elementos de B. menos 5, menos 4. Olha lá. Que eu tenho apenas em A. O menos 5 eu tenho apenas em A? sim. Faz parte do conjunto. O menos 4 eu tenho apenas em A? Sim. Faz parte do conjunto. O menos 3 eu tenho apenas em A? Sim. Faz parte do conjunto. O menos 2 eu tenho apenas em A? Sim. Faz parte do conjunto. O menos 1 eu tenho apenas em A? Não, tem comum em B. Então, o menos 1 não faz parte do conjunto. Aí você fala assim, mas lá eu tenho quem? Eu tenho o 3 que tem A em B, mas o 4 eu tenho apenas em B. Mas ele quer os elementos de A, tirando os elementos de B. Todos os elementos de B. Ou seja, apenas o que tem em A. Aí se for o B Então- menos A, aí os que tem B. Continua focado, meu irmão. Só. Que isso. Cara, vai longe, hein? Parabéns. Continua. Focado. E aí, entrevista de Vamos lá. Era agregado daí. Então, nós vamos parar no menos 2. Porque o menos 1 é comum tanto para A como para B. Então, fecha aqui. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Ficou claro? A senhora entendeu, amigo? Certeza. Alguém... O senhor entendeu? É. Deixa eu adivinhar, agora vai ter B menos A? Ai, viado, você vai pro outro lado. Ah, porque se tem A menos B, então vai ter B menos A. Olha o senhor na prova, união, intersecção, A menos B. Aliado, nem fala disso. Vamos lá, então. Senhora também. Não é diferente. Por gentileza. Eu sou. A senhora entendeu? Certeza? Amiga, a senhora entendeu? A senhora entendeu? Vamos lá. Então, ali, no nosso conjunto A ali da caneta e do lápis, nós temos os elementos, o conjunto A e o conjunto B. Fazer aquela coisa. Ô, velho. Queria de bandido, velho. Aí o que acontece? Conjunto A, conjunto B. Amiga, eu quero A menos B. Quais são os elementos de A menos B? Fala pra mim. Aqui é o A. Ei, Ei, posso ir lá? Tava até agora falando de incrível. Nossa, vai que foca. então conjunto A, amiga, e o conjunto B. Eu quero apenas os elementos de conjunto A. Por gentileza, a senhora pode pegar apenas os elementos do conjunto A? É aquele detalhe. O que é A menos B, amiga?
O que seria o A menos B? Fala pra mim. Tem que ver os que é Hã? aqui. Entendi. Ver qual é igual. Não. A menos B, apenas o que eu tenho em A e não tenho em B. Sim. Então vamos lá, vai, ajeita a casa. Vai dar tudo certo. Você tá pegando aqui, A menos B, vamos lá. Coloca em cima. Não, pode segurar. Só isso. Só esse? Tá certo? Então, mas valeu a tentativa. Posso ir, posso ir. Vai. Posso ir? Eu posso ir? Ai, Deixa ele para Eu aqui. Vem, amiga, por gentileza. Vem, não, vamos. Tinha Só entendido? sobrando. Tinha entendido? Primeiro. Ai, meu Deus. Vem, vamos lá. Vai salvando. Manda ali, gente. Por gentileza, vem. Vamos. Senhora, vamos lá, amigas. Ó, então, eu quero A menos B, ou seja, vamos lá. Vou passar novamente o conceito para a senhora. A menos B, o que significa A menos B? São os elementos que tem apenas em A e não tem em B. Aqui, ó, aqui é o conjunto A e ali é o conjunto B. Então, fala para mim, quais são os elementos que tem apenas em A e não tem em B? Bom, amiga. É esse? Está certo? Sim! Parabéns, amigo. Amém, Isso aí. amigo. Salva de palmas. Quer sair, meu irmão? O senhor quer sair? Fez até branco. Quiser sair, Nossa, esse coloca ele. Então, Eu posso fazer tipo o conceito de beleza, sabia, a sabe? senhora entendeu ou não? Vamos lá, vou orientar a senhora. O que acontece? A senhora pegou só esse. Só que o marrom eu tenho no B. É Eu não comum. tô conseguindo enxergar daqui, pode fazer você na frente. Tá, mas vamos lá. O amarelo eu tenho em B. É comum. Tá? Olha lá, o verde eu tenho em B. A caneta azul não é comum lá. Entendeu? Então é só que eu tenho em A e não tenho em B. Então os elementos que eu tenho apenas em A e não tenho em B são esses dois. Por quê? Porque aqui, esses daqui são comuns. Entendeu? Então é apenas o que tem em A. E... Silêncio. Calma o coração, meu amigo. D. A D é o quê? Agora vai ser o B menos A. Então a D é B Menos A. menos A. Ou seja, o que eu tenho apenas em B. E não tem A. Exatamente. Então não pode ser comum. E os elementos que tem em A eu desconsidero. Então lá no B, quem seria o B? Que eu tenho apenas em B e não tem em A. Coloca aí, 4, 5, 6 e 7. Isso, ó, porque aí eu finalizo no 3 lá. Aí seria o 4, 5, 6 e o... 7. Simples assim. 4, 5, 6 e 7. Ficou claro? B menos A, o que significa B menos A? Apenas o que eu tenho em B. E que eu tenho em A em comum eu tiro. E os elementos que não tem em B e em A mantém lá. É só o que tem em B. Que não é comum no elemento A. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Então vamos lá. Meu amigo, faz favor. Senhor, por gentileza. Vamos lá, meu irmão. Vai dar tudo certo. Confia. Então vamos lá. Aqui eu tenho o conjunto A. E aqui eu tenho o conjunto B. Aí o que acontece, meu parceiro? Vamos lá. O que acontece? Eu quero B menos A. Ou seja, tem que ter apenas em B, não pode ter em A. Quais são os elementos?
Alguém mostra ele pra mim. Tá certo? Sim. Certeza? Sim. Não. Não, por quê? Lá não tem problema. Tá de brincadeira. Lá não tem Calma, problema. calma. Tá certo, isso aí só entendeu. O senhor tirou de B, o verde é comum aqui, o amarelo é comum e o marrom, ele é comum. Você só vai pegar os elementos de B, que não é comum. Aí você fala assim, mas aquele e a caneta azul e o vermelho? Não, esquece ele, que é B menos A. Você tira apenas os elementos de B, entendeu? Que não é comum. Tá certo, isso aí. Parabéns, salve de palmas. Ok, ficou claro? Pô, é legal assim, a gente tem que ser senão não dá pra ninguém. Capaz de A multiplicado por B. Tem A X multiplicado por Aí fica adiante, ele já passa na prova de você. só que faltava. O E. A multiplicado por B. Aí de repente ele vem, conjunção de hipotenusa menos A e B. Tem que faturar. É pior, hein? Tem que Faturar. faturar. Imagina. Faturar é Ô, Gil, cadeira de hipotenusa. a cara do Rogério que é aqui, velho. O cara não é sério. E a seriedade dele? Homem, Não brinque serviço. Então vamos lá. Eita, calma. Homens inteligentes agem como homens inteligentes. Ai, ah, falou. Igual eu. Tão bom, mas você acordou. Acordei não, sempre tive. Você tá dormindo até agora? Um sonho, né? Não. Ô, Gé, presta merda aqui. Se eu botar para ver, ele já vai também. Tem que copiar os conjuntos também? Isso. Calcule. Poxa. Ah, tá, entendi. Verdade, mas faz tempo que eu não faço tempo. Cala a boca! Cala a boca. Tá aberto. Ela vai passar pra você. Verdade. Ele vai passar de pé. Verdade. Vamos lá, cada um fazendo o seu. Mas de pé, Já tem 10 mil provas que eu A tenho. caneta é a sua? Os lápis da minha. Você achou no grau? eu acho que é assim. Professor, eu esqueci a Não é vez. questão de ser difícil, não. A questão é ter o ânimo pra fazer, entendeu? Vamos lá então, cada um fazendo o Luiz, seu. não é nem com ânimo, Luiz. É Isso. não é nem com ânimo. Se ele tem ânimo, você faz isso, Pedro. Acabou. Ai. O sordo A é menos 2 ou é só 2? Menos 2. Não sei. A B? Que B, meu irmão. Confiança. Intersecção, B, intersecção. B, A, intersecção de B. A intersecção. Conjunto A, vamos lá, o conjunto A é menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. O conjunto A é menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. O conjunto B é menos 1, 0 e 1. Aí você vai calcular A, intersecção com B, união com B, intersecção com B, A menos B, B menos A. É fácil. Entendi, amiga? Viado, você tava até O A é menos 3, menos 2, menos Quê? 1, 0 e 1. Tava até contando que tava primeiro. O primeiro, não falei mais muitas outras. Primeiro foi mais fácil. Eu sei. Eu não entendi. Porque eu tava fazendo um título, então eu não prestei atenção. Ai, cara. Tem umas opiniões pra falar. Você quer o primeiro? Por quê? Qual que é o primeiro? União. Ele passou? A união. Isso, a união com A B. ver o que é mesmo? É a intersecção de todos. A ver intersecção? Intersecção. O que é? O que é comum entre os dois termos. Menos um. Não, coloca o que tiver, tipo, o
O A tem 1, o B também tem 1 e o A tem 1. Aí fez a boa. Agora vai pra direita. Boa. Homem. Agora sim. Agora. Ei. Ô, senhor, e na B coloca repetiu? Entendi, amiga. Isso, os elementos comuns. Isso. Senhor, igual você fala, trabalha com esse negócio. Fechou. Agora eu tô no B. Todos? Finalizarei? Sim. Não. Eu comecei. Só vai o Pedro. Terminei de copiar agora. Se repete, né? Senhor, na B eu vou colocar o se repete. Só que se repete, eu vou colocar os dois nomes só. É, Pedro. É isso? Tá. Peraí. Ô, Sora, D não dá pra fazer, porque não tem nenhum. Dá sim. Claro que não, tem nenhuma. Tem na B, não tem. Tem na. Vou ficar zero. Não, tem que número que tem na A que não tem na B? Menos 3, menos 2. A D. Na B. Ô, Luiz. Nada. Tem na B, Ô, não Luiz. tem na A. O que tem na B e que não tem na A? Menos 3, menos 2. Então você não tem elemento B menos A? Se não tem elemento B menos A, sua solução é o quê? Zero. Conjunto Ah, vazio. mano, não sei explicar. Só Conjunto vazio, porque não tem elementos. Entendi. Como que faz na B? O B menos A, tem algum elemento que só tem em B e não tem em A? Não tem. Então seria nada. Né? Você não vai colocar zero, porque o zero ele faz parte do conjunto. Você vai falar que é o conjunto vazio, porque não tem elementos. No B menos A não tem elementos. Como faz na B? Ô, Luísa, dá pra ter ali Perseguição, pra fazer esse amiga. negócio? Depois de 5 minutos dá tempo. eu sei, Mas e a quando não eu chegar em entendi. casa, tem vontade de fazer, né? Pô, dá pra fazer essa aqui até dar uma aquele de aula. Entrega até tem que botar no vídeo. Não é difícil, é bem fácil. Acho que sai de mim ensinando Só no que eu sexto não tenho ano. ânimo pra fazer. Eu fiz isso, deu Mesma coisa que você fez na 1,0. Ai, senhor. Não, aqui na A você junta tudo. O A e o B. Aí Ah, você você vai pega colocar uma 3, menção. Olívio, Ah, é. A B é dos dois. Ok, então vamos lá. Calma aí, senhor. Bora corrigir. Calma. A mesma coisa. Aí você vai terminar. Ah, mas lentidão. A união com B, quais são os elementos? Então vamos lá. Ou seja, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Porque esse menos 1 eu peguei daqui e, consequentemente, eu peguei ele daqui também. Só que eu pego apenas um termo. Certo? O 0, olha lá, eu peguei ele aqui e aqui. Deixa apenas um termo. O 1, eu peguei ele aqui e, consequentemente, no conjunto A. Deixei só um elemento. Então, a união é a junção de todos os elementos. O que é repetido, eu deixo apenas um. Só isso. A intersecção, ou seja, o que é comum em A e em B ao mesmo tempo. Olha lá, o menos 3 eu tenho apenas em A, mas não tem em B. Não é comum. O menos 1 eu tenho em A e tenho em B. O 0 eu tenho em A e tenho em B. E o 1 também.
Aí o elemento A menos B. O que vem a ser o A menos B? Apenas o que eu tenho em A e não tem em B. Menos 3, menos 2. Eu tenho apenas em A. Aí o menos 1 já é comum aqui, ó. Eu tenho lá. Então eu só vou pegar os elementos de A. Menos 3 e menos 2. Só isso. Não é tão difícil. Deu certo, senhor. Acertei a B. E o B menos A? O B menos A seria o quê? O elemento apenas que eu tenho em B, não tenho em A. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, mas eu tenho aqui. Eu tenho 0, mas eu tenho ele aqui. Menos 1 eu tenho. Então não tem elementos que tem só em B e não tem em A. Eu não tenho elementos. Então é conjunto vazio. Certo? Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar conjunto vazio. Eu coloquei assim na B, ó. Menos 1, 0, menos 1. Eu tenho que ser certo. Começa pelo negativo primeiro. Então, tipo, mais ou menos acertei. Acertei. Só isso. Se eu tivesse o 2 aqui, aí o B menos A seria apenas o 2. Mas eu não tenho. Difícil. Sim. Não. Paga isso agora. Ah, acertou esse aqui. Cadê? Ah, também acertei. Senhor, volta lá. Passa mais ativo, né? Faça a correspondência entre cada diagrama Que? Sim. e suas respectivas. Eu nem comecei a orientar, meu irmão. Criatividade. Olha ele, faz um lado. Olha lá, presta atenção. Esse elemento aqui. Olha lá. É o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Só que o que acontece? Aqui eu tenho os elementos de A, então vamos supor, tenho 2, 3 e 5. E em B eu tenho 2, 4 e 8. Então quer dizer, o que eu tenho em comum entre A e B? O 2, ele está aqui, ó. O 2 ele está aqui. Porque ele faz tanto parte desse conjunto A aqui e do conjunto B. E aí ele fala lá, eu tenho 3 e o 5, olha lá, o 3 e o 5. Que também faz parte desse conjunto aqui. E o 2 e o 4 e o 8 faz parte do conjunto B. Então, o que ele representou aqui quando ele coloriu todo, preencheu tudo? A junção, a união. Então, o jeito que ele fez aqui para nós é a união, ou seja, é o nosso A aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco o A aqui embaixo, porque é a união de todos os elementos. Ele representou no diagrama. A união. Então, se ele preencheu todos, é a união. Vamos voltar nesse daqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó, o azul. O que ele está querendo representar no azul? Aqui, no primeiro, no azul. Está querendo representar o quê? A união do número da... Não é união. É o A menos B. Isso, A menos B. Ou seja, é só o elemento que tem em A e não tem em B. Então só o elemento do A é o azul. Isso. Aí no caso, nesse exemplo que nós passamos, seria o 3 e o 5. Tá? No exemplo. Então é A menos B, que seria o C aqui. Tudo bem? Sim. Tudo bem, irmão? Certo? Nada ele sai. Hoje é peito, hein, velho? Ô, quero do Rapsal. Oi? Hoje é macarrão. Macarrão de quê? Macarrão de quê? Você vai
Tem, tudo bem? Sim! Aí o outro ali vai ser o... Olha lá, aqui. A e B. Intersecção. Intersecção. Ou seja, olha lá. A intersecção com B. Seria o B. Semelhante. Isso. Seria o B. Então, nesse caso, seria apenas o 2, que é comum para A e ele é comum para B. É o 2. E no próximo? B B menos A. Difícil isso? Só você esquecer da regra. 3 e 5, 2 e 4. 1 também. 27. Ele fazendo agachamento. Ah, tá já. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não combina. Ô, senhor, qual que é o nome dele de uma vez? Hã?